E olha, vamos voltar agora até a falar, inclusive, sobre o caso do Raniel. Porque, de acordo com a Polícia Civil de Alagoas, a mãe de Raniel, Pedro, a Ana Patrícia, de 37 anos, ela tem um perfil psicológico considerado frio e perigoso. Segundo a polícia, ela pesquisou sobre homicídio, pornografia, violência sexual contra crianças e formas de desovar o corpo antes do dia 12 de maio, quando o menino foi morto. E é sobre o perfil dos acusados e a cronologia do crime que a gente conversa agora no Explica Pra Gente com o especialista em segurança, Enio Bolivar. E está no ar. Muito bem, nós vamos debater aqui com o especialista em segurança, Coronel Enio Bolivar, como vocês já conhecem, sobre toda essa situação do início do desaparecimento do menino, a denúncia na polícia, e nós vamos acompanhar o par e passo disso tudo com a narrativa de quem entende de segurança, tá? Nós vamos trazer detalhes e informações, inclusive exclusivas e importantes, que talvez não foram ditas, nós vamos saber detalhes aqui também no nosso Explica Pra Gente. Coronel, mais uma vez, um abraço, seja bem-vindo, boa tarde aqui. Depois eu quero saber, posso chamá-lo de comendador, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Muito bem. Nós vamos começar com a cronologia do caso Raniel. Para a gente começar com detalhes, Coronel, para a gente poder trazer informações importantes. No dia 12/5, Raniel desaparece. Esse desaparecimento, pelo perfil da Ana Patrícia, de 37 anos, a mãe do Raniel, que deveria protegê-lo, não fez, Coronel. Esse desaparecimento do menino, em que ela disse que ele foi para uma aula de reforço e que nunca foi visto, as câmeras não mostram, inclusive, mostram os outros momentos antes, mas nessa data a criança não se movimenta naquela região. Era uma forma já de tentar trazer de volta a rotina, achando que o menino tivesse desaparecido, passando isso para a sociedade e para a polícia, foi isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu quero aqui externar os nossos parabéns à Polícia de Alagoas, num brilhante trabalho dos delegados, né, do Bruno Emílio e do Ronilson Medeiros, em desvendar esse caso tão emblemático para o estado de Alagoas. Veja só, Wilson, como é diabólica a mente desta mãe, que antes do desaparecimento da criança, ela já planeja tudo para acontecer. E ela pega todas as forças de segurança, já tirando o foco nesse desaparecimento, na cronologia que a gente mostra, tirando o foco e indo com o secretário de segurança a Pernambuco para visitar o pai biológico da criança, já querendo tirar a culpa da família que estava com a criança. Chegando lá, foi comprovado que o pai estava lá e não saiu de lá. Com isso, também outro detalhe importante que a gente, conversando com o delegado Bruno Emílio, foram que câmeras do local que a criança comumente circulava quando ia para o reforço, não detectaram nenhum tipo de passagem da criança por aquele local que ele normalmente fazia aquele percurso para ir para a aula de reforço. E um dia antes, a câmera registrou que ele tinha ido para a aula de reforço. E no dia do acontecido, ele não foi. Então a mãe, já querendo chamar a atenção, fez com que circulasse essa notícia do desaparecimento no dia 12. Começando o desaparecimento, agora a gente vai para o encontro, né? O encontro, inclusive, no dia 13. No dia seguinte, o corpo de Raniel é encontrado e a polícia descarta a participação do pai. Então, esse descarte do pai, porque foi até lá, descobriu que não tinha nada a ver com a história, um local até de difícil acesso, o próprio secretário passou essas informações, e ela fez de tudo, como o senhor bem disse, tirar o foco da polícia para que o corpo fosse desovado. No dia 14, né, o laudo confirma o abuso sexual e a morte da criança por expiração de sangue. Quer dizer, o garoto foi morto, na verdade, por sufocamento do próprio sangue pelos ferimentos causados, é isso? Exato. Tamanha crueldade, Wilson, que mostra aí já a astúcia de tirar os dois, o Vitor, né, que é o padrasto, e a mãe da cena do crime. E aí a polícia alagoana, mais uma vez de parabéns, já visualiza uma terceira pessoa. E aí entra a figura do Wagner,
que é o irmão do Vitor. Nesse local, quando a criança foi achada, e aí, pasmem, né, o ML, no seu laudo, verificou e constatou a quebra do pulso, a quebra dos dentes e a quebra do pescoço da criança. Além disso, a introdução de um objeto na criança usando preservativo. Só que nesse preservativo não foi encontrado nenhum tipo de material genético. Quer dizer, tinha material genético como suor, mas não tinha sêmen, não é isso? Não havia, então... Não, na cueca não tinha sêmen. Não tinha sêmen, mas no preservativo não tinha nada. Não, por isso a polícia, mais uma vez, né, usando da sua expertise, verificou que aquilo ali se tratava de um tipo de simulação, para tirar o foco e descartar qualquer tipo de participação de algum familiar. Quer dizer, queriam fazer com que a criança tivesse sido abusada por alguém naquela região e depois morta e colocada lá. No dia 15/5, Raniel foi homenageado em um jogo, né? E a família realiza o ato para cobrar justiça, tá? No último dia 19, a estreia daqui do nosso Explica Pra Gente, nós trouxemos, inclusive, esses detalhes, essas informações. No dia 27/5, as câmeras do local não funcionam. Essas são as primeiras informações. Essas câmeras não funcionavam mesmo, a polícia blefou para poder tentar não espantar os suspeitos? Não, de fato as câmeras realmente não funcionavam, mas uma prova técnica fez com que levasse essa terceira pessoa, que foi o Wagner, ao local da desova. Então, através da herb, do celular, então por isso muito importante o trabalho também da polícia científica. Essa herb levou essa terceira pessoa ao local da desova. E aí começou todo o trabalho minucioso, um trabalho profissional da polícia alagoana na busca desses culpados. Vamos continuar na cronologia, inclusive, do crime. No dia 4/6, o dono de uma oficina suspeito por estupro é preso. No dia 21 de junho, o padrasto é preso acusado de estupro de vulnerável. No dia 25/6, os aparelhos telefônicos são presos para perícia. 13/8, após 3 meses do caso, a família cobra solução. No dia 15 agora de setembro, aliás, no 15 de setembro, a Patrícia diz ser vítima de ameaças, tá? E depois o corpo foi encontrado mais de 24 horas após o IML constatar que o menino foi estuprado e foi encontrado material genético na cuequinha do garotinho, tá? Mas não foi encontrado, como a gente comentou aqui, o sêmen. E a causa-morte, como nós já falamos, foi aspirando, inclusive, o próprio sangue. Ele morreu sufocado. Foi isso, então? Exato. Veja só, o que é que acontece aí em todo esse desenrolar, né? Quando o cerco, o Wilson, ele vai se fechando, nos interrogatórios começam a haver as contradições. Então, um que é interrogado fala uma coisa, o outro fala outra coisa completamente desconexa. Isso começa a robustecer a nossa polícia de informações e de indícios que levam a crer que essas 3 pessoas participaram efetivamente desse homicídio, dessa criança aí, mais uma criança sendo vítima, e a gente vendo que a predominância dos familiares, né, nesse tipo de crime quando acontece com crianças. Muito bem. E olha, gente, o caso do menino Raniel é mais um crime de repercussão no Brasil, onde o assassino está dentro da própria casa, convivendo, né, travestido de pai, mãe, padrasto, madrasta. Vamos ver aqui alguns desses exemplos em Alagoas e em outros estados também do Brasil. Vamos ver. Esse é o caso do Raniel, né? Coronel. Que foi aqui em Maceió no crime. E aí, a mãe, padrasto e tio. Tio, 3 envolvidos. 3 né? pessoas. Um detalhe importante desse caso, Wilson, só que se a gente puder dar uma paradinha. Tá, já estamos agora no caso. Vamos voltar a isso, muito bem. Mãe, padrasto e tio. Um detalhe importante desse caso é o quê? Que quando há a correlação do parente ligado à criança, há um agravante na pena. Isso é importante. Ótimo, espero que seja realmente feito isso, justiça. Foi feito com o caso Nardoni. Ótimo. Vamos a outro caso também de violência contra a criança. O Danilo, também no mesmo bairro, no Clima Bom, estupro seguido de morte, o acusado, o padrasto. Mais uma vez. Como tem essa correlação, né, da família ligada à criança como vítima. Abuso, a morte, né, de forma São mais de 1.200.000 crianças, Wilson, desaparecidas. Terrível. O Danilo tinha 7 anos e desapareceu no dia da criança. A Isabela Nardoni, 5 aninhos,
causa morte jogada do 6º andar do local onde os pais moravam e os acusados, o pai e a madrasta. E aí, esse caso aí que foi repercussão até mundial, é o caso da Nardoni, onde houve uma série de contradições, inclusive com a alegação de que tinha entrado uma pessoa no apartamento, foi feita toda uma busca lá na localidade e constatado que ninguém entrou no apartamento, que a grade foi cortada. Ela foi agredida dentro do carro, depois do shopping também. Exatamente. Várias denúncias sobre isso, né? Então, isso aí é um caso muito... E muito triste também. Muito triste. Uma pena, a garotinha, na inocência, enfim, cair do 6º andar. O caso Henry, 4 aninhos, esse agora é recente. Causa da morte, tortura. Os acusados, a mãe e o padrasto, conhecido como Dr. Jairinho. Mais uma vez, né? Um político, né? Médico, ter a capacidade de cometer uma atrocidade dessa com o garoto, com a criança. E o pior de tudo, Wilson, a mãe participando. Quer dizer, todos os casos têm em comum a participação de parentes e pessoas próximas, padrastos, madrastas, pessoas bem próximas. Exato. 4 vítimas, 4 vidas interrompidas de crianças com um futuro brilhante, vítimas de pessoas doentes que a fizeram de forma terrível perder a vida, seja por tortura, abuso e muito mais. Sabe o que é importante, Wilson? É a vizinhança, as pessoas que estão na vizinhança, quando notarem qualquer tipo de maltrato que está havendo naquela residência, nós temos os conselhos tutelares. Todas essas pessoas temos que nos envolver para que não aconteçam esse tipo de crime, tá? Denunciar no 190, no 181, isso é muito importante, nós ficarmos atentos, ficarmos alerta para esse tipo de situação. Muito bem. Vamos mudar um pouquinho o assunto, vamos falar agora de coisa boa, que você foi homenageado com muito carinho. Mudando esse assunto rapidamente, ontem o nosso querido Coronel Enio Bolivar recebeu uma comenda na Câmara Municipal de Maceió e eu queria que você falasse um pouquinho dessa homenagem, né? Uma das homenagens maior, inclusive, né? Quero parabenizá-lo e tá aí, então, o momento em que recebe o propositor, inclusive, da comenda, né, o vereador Eduardo Canuto, e recebeu a comenda Mário Guimarães, é isso? Mário Guimarães. Muito bem. Você já foi membro dessa casa, Sim, né, Wilson? Claro. Então você sabe a importância que é. Eu estava com minha família, minha mãe, minha esposa, meu filho, meu irmão, e agradecer, né, esse reconhecimento, né, um cara que reconhece. Aí tem a professora Josete, o professor Enio de Karatê e o empresário Enaldo Marques, da gráfica, Graf Marques também, todos foram reconhecidos nesse momento aí muito importante, muito feliz da minha vida. Quis Deus me estar agraciando aí e me colocando nessa condição de ser comendador. Merecido. Aqui está o Eduardo Canuto, o deputado Galva Novaes, grande amigo também, sua mamãe, a turma toda aqui, enfim, isso é merecido. Gratidão eterna Receba, ao então, nosso a vereador. gratidão de todos nós que fazemos aqui o nosso Fenômeno Fica Alerta. Muito obrigado, muito Wilson. feliz de ter um comendador também fazendo parte da nossa equipe. Temos a comendadora, a Vera. A nossa querida a Vera nossa Valério. Diretora, né? É importante aqui, não está fácil não. Viu? Eu acho que aqui está cheio de comendadores. Está cheio de comendadores aqui, muito bem. Um abraço, grande sucesso, Coronel, sucesso para você, boa sorte e parabéns, parabéns mesmo, merecidíssimo aí a sua homenagem, tá bom?